Bem, se você passa muito tempo na net, talvez você já tenha visto um meme sobre o Brasil nos livros de histórias do Paraguai. Mas da onde vem isso? Bem, a Guerra do Paraguai foi um dos maiores conflitos da América do Sul. Mas o que foi esse conflito? Por que aconteceu? Da onde vem tantos memes? Responderíamos tudo isso hoje. Senta aí, pega uma coca e hoje a gente fala sobre a Guerra do Paraguai. Para entender esse conflito, nada mais justo do que apresentar os protagonistas, não? Então, desse lado ainda, como monarquia regido por Dom Pedro II, um país enorme, mas com população na maioria litorânea, um exército pequeno de 18 mil homens, mas uma marinha poderosa, ele, o Império do Brasil! Enquanto do outro lado, uma república governada por Solano Lopes, que fortaleceu o exército com táticas de guerra europeia, tendo agora 60 mil homens sob seu comando, dono de um pequeno território, mas em busca de muito mais, ele, Paraguai! Cartas e objetivos. Na época, o Paraguai dependia muito da bacia para navegação, mas a área estava tomada de conflitos, na maioria entre os brasileiros e argentinos. Toda essa situação comercial era uma bomba e esse estupim explodiu no Uruguai, que estava em conflitos internos entre os brancos, que eram os aliados dos paraguaios, e os colorados, que eram apoiados pelos brasileiros e argentinos. Com retaliação a esse apoio aos colorados e também com uma desculpa atrás de território, os paraguaios capturaram um navio e o presidente, do que na época era a província do Mato Grosso. Com isso, dezembro de 1864, o Paraguai declara guerra de vez ao Império do Brasil. Distribuindo exércitos. O primeiro ataque veio do Paraguai. Na época, a maioria da população tupiniquim vivia em área litorânea, então não foi difícil para o Paraguai invadir através das suas divisas, assim conquistando tudo por onde passava, já que o exército brasileiro demorou para chegar ao Mato Grosso. Nessa época, o Paraguai estava com a ideia de invadir o Sul BR para conquistar a Bacia da Prata, mas para chegar até lá, teriam que passar pela Argentina, que não aceitou muito bem a ideia de passagem, afinal, era aliada do Brasil. Com isso, o Paraguai decide invadir terras argentinas, o que forçou a Argentina a se unir ao Brasil na guerra. Brasileiros e argentinos, somado com os uruguaianos, todos juntos, aliados, formaram assim, em 1º de maio de 1856, a tal Tríplice Aliança. Lembra que o Brasil tinha poucos soldados. Então, para mudar isso, Pedrinho II criou a campanha Voluntários da Pátria, o que aumentou consideravelmente o número de soldados na época. Vale lembrar sempre que a maioria desses soldados eram escravos, que só aceitaram participar desse BO porque ganhariam sua carta de alforria. Em julho aconteceu a Batalha do Riachuelo, para ver qual país tinha o melhor setor de modas e... Não, tô brincando. A Batalha do Riachuelo foi um confronto naval entre Brasil e Paraguai, no Rio Paraná. Na época, as comunicações da Baía da Prata eram feitas através do rio, então quem tivesse controle desse rio teria vantagens. O Brasil, que na época era dono da melhor marinha entre os dois, saiu vitorioso, cortando as comunicações do Paraguai. Em abril de 1886, a guerra estava a todo vapor, e os aliados invadem a fortaleza de Itaipiru, se estabelecendo lá por um tempo e tal. Até que o Paraguai faz um contra-ataque de surpresa. E assim acontece a maior batalha da América Latina. A batalha que viria a ser chamada de Batalha de Itapiru. Um péssimo nome, mas... Com 30 mil soldados da Aliança versus 23 mil paraguaios, o exército da Aliança se sai vitorioso mais uma vez, assim estagnando a guerra por um tempo. Após mais uma batalha, dessa vez em Curuzu, os líderes argentino e paraguaio se encontram para propor o fim da guerra. O acordo não sai e a guerra segue. Em outubro de 1886, Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, começa a treinar e a liderar o exército imperial. Com o avanço da guerra, o Brasil pouco a pouco foi expulsando o Paraguai do seu território, sendo uma das últimas regiões do sul do país. Mas enquanto isso, os aliados pouco a pouco foram deixando o campo de batalha, por conta de doenças ou estagnação. Então o Brasil se viu quase sem apoio dos seus irmãos nesse ponto. Conquistando e recuando. Duque de Caxias, o Bravo e suas tropas avançam e conquistam territórios paraguaios, assim finalmente invadindo Curupaiti. Lembra de Solano Lopes, o chefe do Paraguas? Enquanto isso, acontece que ele foge para o norte e descobre que seu irmão planejava um golpe de estado. Então Solano executa o próprio irmão no estilo Caim e Abel.
O Brasil, nesse ponto, já tinha retomado todo o seu território e, de quebras, ainda conquistado alguns territórios paraguaios. Através dessas diversas batalhas no país inimigo, na virada do ano, os aliados finalmente conseguem alcançar a capital do Paraguai. Muitos achavam que a guerra terminaria ali, como o próprio Duque, deixando seu cargo para Conde Du, marido da princesa Isabel. O fim da guerra se dá com Solano fugindo dos aliados de cidade em cidade, até que chega a última batalha na encosta de Nu, uma batalha que ficaria conhecida por ter mulheres, crianças e idosos. Nessa batalha, finalmente Solano Lopes é morto e é declarado o fim da guerra. A Argentina, por conta do seu descontentamento com a guerra, teve diversas rebeliões. Na parte econômica, se saiu até que bem, já que abastecia as tropas brasileiras com seus produtos, mas mesmo assim teve prejuízo no seu tesouro nacional. Além disso, a guerra consolidou de vez seu Estado Nacional e causou cerca de perda de 30 mil homens. Já o Uruguai teve impactos menores, perdendo apenas 5 mil soldados, além de ter criado um vínculo de aliança com o Brasil e a Argentina que dura até hoje. Bem, o Paraguai teve seu estado destruído e sua economia quebrada, de forma que até hoje sofre com isso de certa forma, saca? Tipo, é difícil dizer quantos paraguaios morreram na guerra, mas se estipula que até 69% da população morreu, seja por conta do conflito mesmo, ou por causa da fome ou doença na época. Já o Brasil, ele até que saiu vitorioso, mas a guerra expôs a fragilidade do império devido à escravidão. A guerra lhe custou 11 anos do orçamento público anual e teve cerca de 123 mil mortos.